Hoje a inflação é o tema mais falado em todo o mundo. Como eu, você provavelmente também está pensando em como se preparar e sobreviver caso a inflação saia do controle. Neste vídeo vou te dar 11 dicas para se preparar melhor. Essas dicas não são minhas e também não são de algum livro de economia. Estas são dicas práticas do povo do Zimbábue, que sobreviveu a uma das piores hiperinflações da história. Enquanto pesquisava, encontrei um livro intitulado When Money Destroys Nations, de Philip Haslam. Ainda sem tradução para o português, mas poderíamos traduzir o título como Quando o Dinheiro Destrói Nações. Neste vídeo vou resumir apenas um dos últimos capítulos, dedicado aos truques que as pessoas e empresas comuns usaram para sobreviver durante a hiperinflação. Antes de começar, lembre-se que essas dicas não são conselhos financeiros e que eu não sou um consultor financeiro. As dicas que você ouvirá pertencem ao autor e às pessoas que ele entrevistou para o livro. Também não estou tentando criar medo e pânico. 1. Saia enquanto pode. Imagine que você está em um navio e o nome do navio é Titanic. Você já sabe o que vai acontecer com esse navio, certo? Se você estiver no Titanic, pode me dizer qual parte do navio é mais segura e onde você terá mais chances de sobrevivência? A resposta é: nenhum lugar naquele navio é seguro. A melhor maneira de sobreviver nesse caso é sair do navio. O país que está caminhando para a hiperinflação é como o Titanic navegando em direção ao iceberg. Não há estratégia de diversificação que possa salvá-lo em um país que está enfrentando hiperinflação. Porque cada investimento, cada título, cada imóvel, cada negócio dentro de um país está vinculado à moeda, e essa moeda está afundando. A melhor maneira de sobreviver à hiperinflação, sem dúvida, é evitá-la completamente. Cerca de 4 milhões de pessoas deixaram o Zimbábue e suas vidas melhoraram em um instante. Isso não é algo que pode ser aconselhado para todas as pessoas, mas, com base nas respostas dos zimbabuanos que foram entrevistados pelo autor, certamente é uma consideração importante se a hiperinflação se tornar um risco sério em seu país. Imigrantes tendem a ter dificuldades financeiras e carecem de estruturas de apoio social. Mas, como muitos zimbabuenses destacaram, isso não é nada em comparação com as dificuldades de viver com a hiperinflação. Pode ser que o governo tente restringir a saída do país também. O monitoramento e as restrições nos postos de fronteira provavelmente aumentariam em tempos de crise econômica aguda. O governo do Zimbábue não tinha muita capacidade de impedir a fuga, mas, se pudesse, provavelmente teria feito isso. Você tem um plano de imigração? Você já pensou em obter um segundo ou terceiro passaporte ou entrar em contato com especialistas em imigração para obter aconselhamento? Não é fácil deixar a família e os amigos, mas é algo que vale a pena considerar. 2. Relacionamentos e comunidade. Se você decidisse ficar, a única maneira de sobreviver à hiperinflação seria por meio de relacionamentos e comunidade. Com a pressão da escassez de alimentos e do aumento da criminalidade, os zimbabuanos tornaram-se mais dependentes uns dos outros. Se você era solitário, suas chances de sobrevivência eram pequenas. A melhor solução durante a hiperinflação é se envolver com sua comunidade para negociar os bens de que você precisa. As organizações sociais existentes têm uma vantagem. No Zimbábue, conforme a pressão sobre a sociedade crescia, clubes de campo, igrejas e clubes de caridade rapidamente se tornaram centros de apoio e comércio. O acesso aos suprimentos baseava-se puramente nos relacionamentos e a confiança era uma alternativa crucial ao dinheiro. Durante a hiperinflação, à medida que a sua capacidade de depender do dinheiro desaparece, uma comunidade profunda e conectada ao seu redor é uma estratégia fundamental de sobrevivência. Você teria que buscar deliberadamente por algo assim. Em quem você seria capaz de confiar em tempos difíceis? Além de fornecer bens essenciais, uma comunidade também oferece proteção. 3. Detenção de moedas estrangeiras no exterior. À medida que o dinheiro se torna menos útil, você precisa encontrar alternativas. Um governo que imprime muito dinheiro provavelmente tentaria ao máximo restringir qualquer moeda que não fosse a moeda sancionada pelo Estado. O dinheiro tem alguns usos importantes e um deles é servir como reserva de valor. O autor diz que durante o período de inflação muito alta ou hiperinflação, você deve considerar alocar uma proporção de suas economias no exterior, em moedas e ativos estáveis, o máximo que puder.
No entanto, o problema é que quase todas as moedas fiduciárias estão sendo impressas hoje, incluindo as moedas principais, como o dólar. Muitas pessoas, incluindo empresários, acreditam que se mantiverem moeda estrangeira estável dentro do país, estarão seguros durante a hiperinflação. Porém, o problema é que o governo pode facilmente forçá-lo a converter todas as moedas estrangeiras em moeda local. É uma atitude muito comum que a maioria dos governos toma durante períodos de inflação alta, especialmente se você administra um negócio e possui moedas estrangeiras. Alguns dias atrás, eu estava ouvindo o bilionário Michael Saylor, que estava explicando como perdeu $900 mil de um dia para o outro na Argentina em seu negócio. Ele tinha milhões de dólares em uma conta bancária e o governo aprovou uma lei dizendo que todas as moedas estrangeiras deveriam ser convertidas em moeda local. Assim que a conversão foi feita, eles desvalorizaram a moeda local, que perdeu 90% de seu valor em relação ao dólar. De repente, cada $1 milhão que ele tinha na conta bancária agora valia apenas 100 mil. Ele perdeu 90% do seu dinheiro. É por isso que ter moeda estrangeira dentro do país não é totalmente seguro. A melhor estratégia é tê-la offshore, isto é, fora do país. Mesmo que ter moedas estrangeiras no exterior seja melhor do que tê-las dentro do país, uma parte desafiadora é decidir qual moeda estrangeira possuir. As principais moedas, como o dólar e o euro, estão sendo impressas mais rápido do que nunca e estão perdendo valor depressa. Em comparação com pequenas moedas locais, as principais moedas têm uma chance melhor de sobreviver quando a poeira baixar, mas ainda não é uma opção completamente segura. É por isso que eu pessoalmente prefiro manter ouro e prata no exterior, além de moedas estrangeiras. 4. Dinheiro. Se a hiperinflação se tornar um risco iminente, você precisará considerar se deve retirar seu dinheiro do banco. Depois de ter o dinheiro em mãos, você teria que tentar comprar algo que fosse durável e que pudesse ser facilmente negociado em um futuro próximo ou distante. Por exemplo, moedas estrangeiras, moedas de ouro e prata, combustível ou alimentos duráveis. Taxas de juros de depósitos bancários muito altas durante a hiperinflação criam a impressão de que seu dinheiro no banco está rendendo. Isso é uma ilusão. O poder de compra real do seu dinheiro no banco cai rapidamente para zero. Neste ponto, o dinheiro não é uma unidade de conta confiável nem uma reserva segura de valor. É apenas um meio de troca e, portanto, deve ser mantido apenas por períodos muito breves para facilitar o comércio. No Zimbábue, as taxas de juros para depósitos subiram para 8.000%. Quem depositava seu dinheiro podia multiplicá-lo 80 vezes em um ano. Mas não era suficiente. Muitas pessoas não entendiam o que estava acontecendo e, atraídas pelo que pareciam ser taxas de juros excepcionalmente altas, ingenuamente depositavam suas economias nos bancos. Essas pessoas perderam tudo. 5. Unidade de conta. Imagine que todos os dias você visita um fazendeiro para comprar 1 litro de leite. Você paga, digamos, R$1 e recebe 1 litro de leite. Mas um dia você vai até o fazendeiro e paga a mesma quantidade de dinheiro, mas ele lhe dá apenas 900 ml de leite. Quando você pergunta, ele explica que a partir de agora 1 litro não é mais 1 litro. 1 litro agora é 900 ml. Outro dia você vai até lá e ele te dá 800 ml de leite e explica que a medida mudou novamente. Dessa forma, a medida muda a cada dia e você continua recebendo quantidades diferentes de leite. Como você se sentiria? Você ficaria furioso e teria razão em sentir isso, porque todos os sistemas de medição, como o litro, o milímetro e o metro, precisam ser estáveis. Eles não podem ficar mudando o tempo todo. Como você conseguiria, por exemplo, construir uma casa se em um dia 1 metro fosse 100 centímetros, mas no dia seguinte, embora ainda fosse chamado de metro, fosse composto por 90 centímetros? Agora eu tenho certeza de que você está se perguntando onde quero chegar com esses exemplos. Então, vou explicar. Assim como o litro ou o metro, o dinheiro também é uma ferramenta de medição. Em economia, isso é chamado de unidade de conta. Uma das funções mais importantes do dinheiro é servir como uma unidade de conta e é preciso que ele seja estável para que a economia funcione corretamente. Durante a hiperinflação, o dinheiro perde sua capacidade de servir como unidade de conta. Assim como nosso exemplo do leite,
todos os dias você recebe uma quantidade diferente, e as pessoas param de usá-lo como um instrumento de medição. Em um ambiente hiperinflacionário, aqueles que administram negócios precisam encontrar uma maneira de registrar as transações com base em uma medida estável. Você precisa encontrar um parâmetro de valor. Tem que ser uma referência relativamente estável para servir para registrar transições e, idealmente, ser usado por outras empresas também. No Zimbábue, as pessoas usavam todos os tipos de medidas, de combustível a alimentos, ouro e dólares americanos. 6. Dívida. Dívidas denominadas em uma moeda hiperinflada tornam-se quase nulas depressa. Os mutuários geralmente são capazes de pagar as dívidas com facilidade, enquanto os credores são pagos em dinheiro com um poder de compra muito menor do que ele tinha quando o emprestaram. Geralmente, as taxas de juros não conseguem compensar adequadamente a hiperinflação, de modo que aqueles que obtêm acesso a empréstimos e que podem fazer os pagamentos se beneficiam drasticamente. Se você pega dinheiro emprestado de pessoas ou empresas fora do sistema bancário, você se depara com um outro dilema ético desafiador. É correto pedir dinheiro emprestado de outros, sabendo que eles serão arruinados pela hiperinflação? É uma troca honrosa e justa de se fazer? Você pegaria o dinheiro emprestado de um parente ou amigo dessa maneira? Se você precisar pedir dinheiro emprestado ou emprestar dinheiro durante uma inflação alta e severa, o melhor é utilizar moedas estáveis, ouro, combustível ou alimentos. Empréstimos em moedas estáveis protegem o credor para que o mutuário possa fazer empréstimos com a consciência tranquila. No Zimbábue, isso aconteceu muitas vezes com o combustível e moeda estrangeira. 7. Gerencie ativos, não ganhos. Se você administra um negócio em um país com altos níveis de inflação, enfrentará muitos desafios como custos crescentes de insumos, controle de preços, restrições à propriedade de moeda estrangeira, dificuldades em pagar funcionários, serviços municipais falhos e queda de demanda por produtos e serviços, à medida que as pessoas se tornam mais pobres ou deixam o país. Nessas condições operacionais adversas, as empresas devem mudar de um paradigma orientado para o cliente para um paradigma de sobrevivência. Elas devem se concentrar em possuir ativos tangíveis e bens que sejam duráveis e comercializáveis o suficiente para servir como reserva de valor. Uma boa maneira de fazer isso seria evoluir do fornecimento de um bem ou serviço específico para o gerenciamento de ativos ou para se tornar um comerciante. As principais considerações aqui incluem tentar prever o risco do governo tomar os ativos que você possui. Por esse motivo, como proprietário de uma empresa, você deve acompanhar de perto como os regulamentos mudam. Além disso, possuir ativos em países estrangeiros que respeitem os direitos de propriedade pode ser uma boa estratégia. 8. Pensões. A hiperinflação reduz quase todas as poupanças previdenciárias a nada, até mesmo grandes quantias poupadas nos fundos de pensão. Esteja preparado para que seus investimentos em pensão sejam reduzidos a nada ou nacionalizados. Aqui está o que um consultor financeiro do Zimbábue disse sobre esse assunto. Se eu estivesse aconselhando os aposentados do Zimbábue antes do colapso da moeda do país, eu teria dito o seguinte: saque sua pensão. Se você tiver dinheiro investido em uma pensão previdenciária, mova-o para algo que vale a pena. Se você tiver posições de renda fixa, elas serão reduzidas a nada quando a hiperinflação chegar. Você precisa ir contra todas as visões ocidentais de poupança e armazenamento de moeda em dinheiro e títulos. Converta todo o dinheiro e suas economias em coisas que armazenam valor e em coisas que você precisará para sobreviver. Nem o governo, nem as pensões privadas salvarão você. 9. Meio de troca. Um dos usos mais importantes do dinheiro é que ele é um meio de troca. Como você pagaria por bens e serviços sem usar sua moeda nacional? Existem várias plataformas de transações de ouro disponíveis que possuem alguns serviços de transação interessantes. Mas, se os governos tivessem o controle sobre a internet e as redes de pagamento, suas opções podem se tornar limitadas. A segurança da internet também pode ser um problema com plataformas de pagamento online. Segundo o autor, criptomoedas como o Bitcoin podem oferecer formas suficientemente seguras, anônimas e convenientes de realizar transações. Essas tecnologias estão evoluindo rapidamente e é importante se manter informado sobre os últimos avanços e inovações nas moedas eletrônicas. 10.
Economize e invista. Mesmo que você retirasse seus fundos do setor formal de investimento, ainda se depararia com a questão de onde e como poupar. Esta é uma pergunta complexa que não é respondida no livro e eu, pessoalmente, também não sei responder. Mas uma coisa está clara: entrar em hiperinflação sem economia de ativos reais é uma grande desvantagem. Tradicionalmente, em tempos de alta inflação ou hiperinflação, as pessoas buscavam proteção em coisas diversas, como ações de empresas, metais preciosos, propriedades, coleções raras e moedas estrangeiras seguras. Seja qual for a forma que você escolha para economizar, cada ativo deve ser avaliado com base em sua capacidade comprovada de armazenar valor, se seria fácil de vender em um momento de grande necessidade, se seria caro de transportar, proteger e manter, e se seria possível manter esse ativo a salvo do confisco do governo e de uma economia em colapso. 11. Aprenda a ouvir. Os governos usam linguagem e retórica confusas como uma poderosa ferramenta de controle. Você deve aprender a entender as declarações feitas pelas autoridades. Aprenda o que eles estão dizendo e, especificamente, o que eles não estão dizendo. Na prática, a maioria das coisas não é tão complicada que uma pessoa comum não consiga entender, apesar do que muitos governos e economistas querem que você pense. Uma regra prática e útil é esta: se você não está entendendo o que eles estão dizendo, isso provavelmente significa que eles não querem que você entenda. Essa foi a última dica. Caso você esteja se perguntando como está a minha carteira e como estou me preparando para a inflação, aqui está um breve resumo. Empresas. 75% do meu patrimônio está em meu negócio e continuarei investindo pesadamente no meu negócio porque é de onde eu obtenho o melhor retorno e tenho a melhor oportunidade de diversificar para diferentes mercados e diferentes linhas de produtos. Imóveis. Tenho 10,5% da minha riqueza em imóveis e pretendo aumentar minhas participações em imóveis, apesar de os preços dos imóveis estarem altos e as taxas de juros estarem subindo. Tenho 4 razões para fazer isso: acesso facilitado à dívida, alavancagem, reserva de valor e impostos. Metais preciosos. Tenho 9% da minha riqueza em ouro e prata e pretendo continuar comprando mais. Além de possuir fisicamente ouro e prata, também compro e armazeno metais preciosos fora do país em que vivo. Eu uso uma empresa chamada Gold Avenue, que está localizada na Suíça e oferece opções de armazenamento bastante atraentes e você pode vender suas participações instantaneamente. Vou deixar um link na descrição caso tenha interesse. Dinheiro. Atualmente possui 4% em dinheiro e é denominado em 3 moedas diferentes. Finalmente, tenho 1% no mercado de ações individuais e 0,5% em Bitcoin. Como você pode ver, a menor parte da minha riqueza está em Bitcoin, mas estou pensando em aumentar essa porcentagem também. Além de tudo, depois de ler este livro, também comecei a pensar em planejar com muito mais seriedade a possibilidade de migrar para outro país se a situação exigir. Nos últimos 15 anos, tenho vivido como imigrante em diferentes cidades e países, então já estou acostumado com a imigração. Eu fiz outro vídeo baseado neste livro e é sobre o dólar americano. Ele provavelmente está aparecendo na sua tela agora. Por fim, pretendo publicar mais um vídeo deste livro sobre inflação, portanto, certifique-se de estar inscrito e que o botão de notificações esteja ativado para que você seja informado.